Olá, queridos alunos, professora Meg Pacheco, disciplina Produção Textual. Daremos continuidade ao nosso conteúdo. Hoje nós iremos falar sobre o mini conto. Nós iríamos avançar de conteúdo, porém eu percebi que alguns alunos ainda estão tendo dificuldade sobre esse gênero, então eu resolvi dedicar essa aula ainda ao mini conto para que não restem dúvidas, tá? Antes de falar sobre o mini conto, é importante que vocês saibam que mini conto, nanoconto e microconto são a mesma coisa, tá? Se referem ao mesmo gênero. O mini conto é uma espécie de conto muito pequeno, produção esta que tem sido associada ao minimalismo. O que é esse minimalismo? É algo simples, é algo elementar, ou seja, algo básico, que é definido por ser simples e fácil. O mini conto é assim, é algo simples, básico e de fácil compreensão. É importante que vocês saibam que a consagração dos gêneros literários, eles dependem do contexto em que são produzidos. Por exemplo, o romance teve o seu auge no século XIX, quando as pessoas tinham mais tempo para a leitura. Já o conto, que é uma narrativa mais curta, ele se tornou frequente no início do século XX, quando a velocidade passou a fazer parte da vida do homem, ou seja, o homem tinha uma vida mais corrida, não tinha muito tempo para se dedicar à leitura, então surge aí o conto, que é uma narrativa bem mais curta do que o romance. E aí no século XXI surge o quê? O mini conto, né? Principalmente por conta da vida apressada das pessoas e também com o advento das redes sociais. Esses dois fatores é que vão contribuir aí para o surgimento do mini conto. Embora o prefixo mini remeta ao tamanho do texto, o mini conto não é só um conto pequeno, tá? Ele é um texto marcado pela concisão. Que é concisão? É algo simples, algo resumido ao essencial, tá? Então, o mini conto, ele é marcado pela concisão, no qual sugerir é mais importante que descrever, certo? Na verdade, no mini conto quase não há descrição, praticamente não há descrição. Essa descrição é característica principalmente do romance. Por ser uma narrativa mais longa, o autor ele tem tempo e espaço para descrever personagens, por exemplo, características físicas e psicológicas, tá? Coisa que no mini conto não acontece por ser uma narrativa bem breve. E aí nós vamos falar sobre as características do mini conto. A primeira característica do mini conto é a concisão. Somente a ideia principal deve estar presente, ou seja, a concisão está no ato de se escolher as palavras certas para contar aquilo que se quer. E aí a próxima característica é a narratividade. Deve ser possível ao leitor identificar uma narrativa, não uma descrição, aquilo que eu já falei. No mini conto não é espaço para descrição, por ser justamente uma narrativa muito pequena. Muito bem, outra característica é o efeito. O efeito do mini conto sobre o leitor deve ser semelhante à de um conto longo. Outra característica é a abertura. Ou seja, o conto deve prender a atenção do leitor logo no início. E por fim, nós temos a última característica, que é a exatidão, que as palavras são escolhidas minuciosamente para que nada exceda o essencial, tá? Ou seja, é necessário que haja aí uma concisão, uma narrativa baseada na brevidade, justamente porque no mini conto há uma quantidade de caracteres específicos, ok?
Para contar uma história com poucas palavras, recorre-se a elipses. As elipses são um recurso que é muito utilizado nos textos, tá? Ela é uma figura de linguagem. Então, para contar uma história com poucas palavras, recorre-se às elipses que devem ser preenchidas pelo leitor com base em seus conhecimentos prévios e de relações intertextuais explícitas ou implícitas. Então, eu vou só trazer aqui para vocês a elipse, para que fique melhor para vocês compreenderem. A elipse ocorre quando há omissão de um termo que fica subentendido pelo contexto e que é facilmente identificado. Exemplo: à direita da estrada, sol, à esquerda, chuva. Observem que aqui nesse espaço foi emitida uma palavra. Que palavra seria essa? A palavra que foi omitida é a palavra estava. Observem que eu poderia inserir essa palavra aqui nessa frase. À direita da estrada estava, né? Eu colocaria aqui estava o sol, à esquerda a chuva. Porém, aqui na frase, esta palavra não aparece. Então, nós dizemos que aqui nós temos uma informação implícita, ou seja, porque ela está escondida, ela não está explícita, ela não aparece na frase, ok? Outro exemplo de elipse: na rua deserta, nenhum sinal de bonde. Observem que eu poderia inserir nesta frase esta expressão, onde na rua deserta não havia, né? Não havia nenhum sinal de bonde. Mais um exemplo de uma informação que está implícita nesta frase. Então, esse recurso, pessoal, ele é muito utilizado nos textos, no mini-conto, né? E em outros textos aí. Um outro recurso também que é utilizado no mini-conto é a intertextualidade, que nós também vamos ver um pouquinho mais para frente. Na verdade, eu vou mostrar logo para vocês. Opa, saí aqui. Deixa eu voltar aqui. A intertextualidade é um outro recurso muito utilizado, tá? Vejam só, intertextualidade é a relação, diálogos entre textos e é o processo implícito ou explícito de incorporação de um texto em outro. Aqui nós temos o exemplo. Essa intertextualidade ela pode acontecer através de texto e através de imagens. Essa intertextualidade aqui é de imagem. Nós temos aqui a imagem da Mona Lisa, que é uma pintura muito famosa de Leonardo da Vinci, e a imagem da Mônica, da Turma da Mônica, de Maurício de Souza, que faz uma alusão a esse quadro de Leonardo da Vinci. Então, aqui nós temos uma intertextualidade. Observem que nós temos algumas características específicas na imagem da Mônica, né? Nós temos o cenário lá atrás, que é muito parecido com o da Mona Lisa, a vestimenta, a posição, a forma como ela se posiciona, né, na imagem. Então, aqui nós temos uma intertextualidade. Aqui nós temos outro exemplo de intertextualidade, o Nascimento de Vênus, né, que é do pintor Sandro, de 1485. Observem aqui que Maurício de Souza também brinca, né, com a Turma da Mônica, fazendo a mesma alusão aqui ao nascimento de Vênus. Então, aqui também é uma espécie, um exemplo, de intertextualidade. Continuando aqui onde nós paramos, nós temos o autor guatemalteco Augusto Montessoro, considerado o autor do primeiro miniconto, escrito em 1959. Nós temos aqui o primeiro miniconto escrito: quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Observem que aqui o autor nos dá várias possibilidades de preencher esses espaços vazios. Que espaços são esses? Por exemplo, onde era esse lugar? Quem era essa pessoa que dormiu, né? Por que essa pessoa dormiu?
por quanto tempo ela dormiu, por que que o dinossauro estava lá, será que essa pessoa viveu na época dos dinossauros? E aí vai entrar, por exemplo, os nossos conhecimentos prévios. Nós sabemos que os dinossauros eles viveram há 50 milhões de anos atrás, o que nos leva a crer que essa pessoa dormiu não no momento presente, né, mas no momento passado, há muitos séculos atrás. Então, o mini conto ele nos oferece esses recursos, né, de usar a imaginação para compor uma determinada narrativa. É importante ressaltar também, pessoal, que o mini conto ele se popularizou muito com o advento do surgimento das redes sociais, né, o Twitter, Orkut. Por quê? Porque o mini conto, como ele é uma narrativa breve, curta, ele é muito utilizado nas redes sociais. Por exemplo, o Twitter, ele tem uma quantidade mínima de caracteres que você pode mandar. Se eu não me engano, são 140 caracteres. Esses caracteres, eles envolvem o quê? Letras, pontuação e espaço entre uma palavra e outra. Então, com o advento das redes sociais, o mini conto ele ganhou muito mais amplitude, né? Por isso, hoje, nós também estudamos sobre esse gênero, uma vez que nós utilizamos ele diariamente. Aqui nós temos um mini conto do estadunidense Ernest. Ele é autor de um mini conto com apenas 26 letras. Se vocês observarem aqui, vocês verão o que diz aqui: vende-se sapatos de bebê sem uso. Observem que por esse mini conto aqui nós podemos denotar várias informações. Nós podemos pensar que esse mini conto ele também anuncia o quê? Anuncia uma tragédia familiar, uma vez que ele diz aqui no mini conto que vende-se sapatos de bebê sem uso. Quem era esse bebê? Por que que esse sapato não está mais em uso? Será que esse bebê ele faleceu? A partir do momento que um bebê morre, ele vai influenciar diretamente na vida familiar das pessoas que ficam, né? Essas pessoas, elas ficam com uma lacuna muito grande em suas vidas. Então, isso pode denotar o quê? Que ele está relatando, anunciando aqui uma tragédia familiar. Então, observem que o conto, o mini conto, ele nos dá a possibilidade de pensar e de imaginar diversas situações para esse texto. E aqui eu trouxe mais alguns exemplos que eu vou apenas ler porque o tempo já está se esgotando. Exemplos de mini conto. Arrependeu-se, mas já era tarde. O paraquedas ficou no avião. Por que que o paraquedas ficou no avião? Será que foi propositalmente? Será que a pessoa que pulou do avião esqueceu de fato? O que será que aconteceu? Por que que essa pessoa se arrependeu? Né? Então, a gente pode e deve fazer aí vários questionamentos com relação a isso e deixar que a nossa imaginação viaje aí para compor essa narrativa. Outro exemplo: o celular do atropelado tocava, mas não desisti de atender. No display, mamãe. Laís Chefe. Então, pessoal, nós temos vários outros exemplos. Velho dinossauro trabalhava como fóssil no museu, achava muito enfadonho não poder se mexer, mas eram os ossos do ofício. Ok? Pessoal, vou ler aqui essa última do coelho, que morava na cartola, xingava o mágico que eu espremia ali com dois pombos, uma dúzia de lenços coloridos e 5 velas acesas. Então, aqui nós temos também um mini conto, né, que nos dá aí a possibilidade de imaginar diversas coisas aí para esse contexto. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não posso me estender mais porque nosso vídeo já está ficando muito longo, mas desejo que todos estejam bem. Um grande abraço e até a próxima.